Oi, oi, Jorge, é bom, eu sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje é um vídeo muito especial, sim, é um momento muito legal, um momento mágico de falar sobre uma série que não só eu amo muito, como o meu companheiro que está aqui comigo também compartilha desse mesmo carinho, e eu estou falando de Dr. Stone, e o amigo que eu estou falando é você, Lucas Emanuel, fala aí. Oi, oi, Dr. Stone é bom. Amigo aqui de novo, rapaziada. Muito bom É... estar com vocês para poder falar sobre esse assunto, esse tema que é tão maravilhoso. Sim, eu fiz questão de chamar ele, sabe? A gente já tinha combinado uma antes, tentamos combinar, mas aí tava corrido, foi de última hora, não deu. Mas nesse final aqui, pra gente falar da temporada inteira, do cur inteiro, dessa season final do Dr. Stone, eu tive que chamar ele, porque é uma coisa que nós compartilhamos aqui e fica muito legal quando é feito de coração, assim, sabe? Então a gente vai falar muito, vai falar aí, dar um destaque para esses últimos episódios aí da Suíca, da resolução, mas a gente vai fazer uma batida geral mesmo, numa vibe que vocês já estão meio que acostumados, né? No nosso ritmo aqui. Mas vai ser legal, sabe? A gente vai falar sobre tudo mesmo, sobre... A gente gosta muito da Dr. Stone, então... Bicho, a gente vai mesmo destrinchar os mínimos detalhes ali, trazendo umas curiosidades também, né? Tipo, eu fiquei conversando com ele em off, tem um episódio enigmático de Dr. Stone, episódio perdido, brincadeira, mas é um episódio escondido, Nossa, né, Lu? mídia já, velho. Nem acabou ainda. Nem acabou, então a gente tava debatendo, falou, caramba, o que é isso? Então, fiquem tranquilos que vai ter muita coisa mesmo que nós vamos falar aqui. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui, se você gosta dessas palhaçadas que nós fazemos, assim, com muito amor, deixa um like aí pra gente, sabe? Deixa um like, deixa um comentário aí, falando o que você achou do vídeo e também a sua experiência de Dr. Stone, porque é isso que faz a gente crescer, sabe? Comentar e compartilhar, sabe? Trocar experiências, compartilhar experiências é o que faz a gente engrandecer. Então, eu sempre leio, sabe? Sempre respondo, é muito legal. Então, deixa o seu relato aí. Mas agora chega de delongas e vamos logo pro vídeo. Sim, meus amigos, Dr. Stone está chegando ao fim. É uma coisa que já tá dando uma saudade no meu coração. Não diga isso. Não gente. Não diga isso. Eu tô vendo o Lucas também, já tá aí. Já tá com lágrimas nos olhos de ter que esperar tudo isso, de saber que a gente vai se despedir desses amigos, dessa jornada e do caminho também que fizemos. Os amigos que fizeram pelo caminho, da ciência que fizeram pelo caminho, ela está acabando, chegando ao fim. Mas que jornada boa, né, Lucas? Que jornada boa. Cara, eu tô pensando aí em lá pra Minas Gerais, né? Sim. Lá, acho que eu vou Araxá. lá, vou matar saudade. É isso. Em Araxá. Isso. Grande Araxá, cidadezinha aí que está guardada no fundo dos nossos corações. Está. Sempre que conheci ela. Cara, e aí eu já fiz as malas aqui, cara, eu tô indo pra lá. Vai lá, cara. Mas cuidado, hein? Cuidado pra não ser pedificado lá. Cara, mas que coisa, né? Como o Brasil foi parar nisso, né? O Brasil, os caras lembraram da gente, Lucas. Os caras lembraram. Cara, isso é uma coisa interessante nos animes, velho, nos mangás como um todo. Toda vez que o Brasil é mencionado de alguma forma, você não importa o quão a gente reclame desse país, a gente sempre acha legal quando o pessoal diz, ó, o país existe, velho. Sim. Cara, é essa a mesma sensação, cara. Eu lembro das vezes que são raras as vezes que acontece, mas quando acontece, cara, é um evento, assim, eu paro pra apreciar, sabe? Eu acho muito legal. Tipo, eu lembro uma vez que eu tava assistindo Capitão Harlock, cara, um dos animes que eu mais gosto. E tem uma cena que o Harlock vem pra Amazônia, sabe? Aí pega mais países além do Brasil, mas vem pro Brasil também. Aí a coisa mais engraçada que tem é que o Harlock consegue fazer nevar na Amazônia, cara. Eu falei, cara, isso é lindo, bicho. Aí vem Dr. Stone. Acabou o idioma. Acabou, cara. Nunca mais foi o mesmo depois daqui. Mas assim, cara, com o Dr. Stone não foi diferente, sabe? De ver, tipo, os caras... Tinha que ser aqui pra nascer essa desgraça, né? Tinha que ser por aqui, na América do Sul, no Brasil. Pra os caras acharem as medusas lá. E é uma cena muito bonita, né, Lucas? Essa cena, já que estamos falando. Eles veem aquela montanha de medusa, assim, brilhando, né? Nossa, aquela cena ali é interessantíssima, mano. Quando a gente vê aquilo brilhando logo de longe, a Kohaku que ela vê primeiro, que ela tem a visão bem. Sim. E eles começam a encontrar aquilo no rio, no chão, como se fosse coisa mais normal. E assim, teve um vislumbre, né? Lá no arco da Ilha do Tesouro, sim, de que não existia somente uma medusa, que tem um número. Só que a gente não espera encontrar uma montanha delas, mano. Não ia. Não,
Com certeza. E uma coisa que, cara, um estoque muito legal, assim, uma coisa de narrativa, de termos, assim, que eles colocaram, que eu achei muito legal, foi a fala da Kohaku, que é inclusive o nome do capítulo e do episódio, se não me engano, mas é daquela coisa de ser, é nojento, mas é belo, sabe? Uma coisa assim na tradução. Sim. Tipo, que você vê uma coisa totalmente repugnante, uma coisa que é pra você ter raiva. Nossa, como pode? Ele acabou com a humanidade, todo mundo foi pro saco, não sei o que tem. Mas é tão bonito tudo isso, essa reconstrução. E aí você faz um paralelo da construção que eles estão fazendo com a Medusa, né? Eles sempre deixaram ambíguo, nunca souberam de fato o que é. E tem toda uma construção de como aquilo tá afetando a visão dos personagens, porque... Por exemplo, a gente pode falar a própria vila da Kohaku aí, do pessoalzinho, cara, não existiria sem a Medusa. Então você vê como tem essa coisa, é nojento, mas ao mesmo tempo tem umas coisas ali, sabe, umas coisas que criam essas ligações, da jornada em si, e de como ela foi muito bem construída, dos desafios e tudo. Então você vê essa trajetória, esse paralelo que ele faz, e, cara, isso aí é subtexto, bicho, isso aí é coisa de quem sabe mesmo o que tá fazendo, assim, eu vejo muita gente... Assim, hoje menos, mas muita gente já não levou o Doutor Estranho a sério, mas, cara, estão perdendo muito, bicho, estão perdendo muito, porque momentos assim são muito bonitos, cara, são muito bonitos. E eu figura, você destacar isso é bem interessante, mano, porque uma coisa bem comum na ciência, se você for observar a história dela, é que muito do que era, assim, tipo, odiado, então existia repulsa, então era irritante, não era desejado, com o tempo passou a ser. Isso é válido para conceitos, isso é válido para materiais. Por exemplo, o veneno de uma cobra. O pessoal morria de medo de veneno de cobra aí. Eventualmente não, o veneno de cobra é útil para você produzir remédio e tal. Então isso é válido para muitas coisas. E é interessante você ver isso em Doctor Stone, porque se você for analisar a primeira temporada, ali quando a gente vai e vem descobrindo algumas coisas sobre a petrificação, que a gente vai galgando espaço, vai vendo ali que, pô, isso aqui tem uma arma, pô, é a Medusa. Então sempre que foi aquele negócio, tipo, isso aqui é algo pra se ter cuidado, é algo pra se manter afastado e tal. E agora não, nos últimos momentos o que a gente tem nós queremos isso. Estamos indo atrás disso. Sim. Isso vai resolver a nossa vida, né? Literalmente até. Mas, assim, vira um aliado, de certa forma, né? Tipo, na guerra que eles estão tendo lá, a gente já vai se aprofundar mais, assim, cronologicamente, mas por enquanto estamos dando uma passada. Mas, tipo, na guerra final que eles têm, na batalha final, os caras falam, vamos jogar tudo aqui nas costas da Medusa, que é ela que vai salvar a gente, sabe? Então, tem todo um caminho, e você vê que não é do nada, né? Tipo, é toda uma história, todos os acontecimentos que vão levando a linha de raciocínio ali dos caras e da percepção que vai mudando até eles enxergarem aquilo de outra forma. Então é muito bem trabalhado. Isso. É um negócio bem surreal, cara. A gente encontra um monte de medusa ali, um monte de arma de petrificação. A maioria inútil, né? Sim. E aí a corrida não é mais de vamos descobrir do que se trata isso. Agora a corrida nós temos que tornar isso uma ferramenta para nosso lado. Sim. Não, com certeza. Bem legal, é muito legal, cara. Sim. E tem a ver com conhecimento, né? De você saber aquilo que... Primeiro, tudo girou em torno deles descobrirem como funciona, né? Como que é feito, como que faz, pra só depois os caras apostarem as fichas nela. Então tem uma construção. E assim, a gente tá falando aqui das medusas, né? Que foi o foco principal disso. Mas vamos falar e também dos últimos 3 episódios aí que concluíram esse cour de Dr. Stone, né? A temporada final dividida em 3 cour, geralmente de 12 episódios, então já foi o primeiro, agora foi o segundo, e só lá em 2026 é que vai vir o terceiro e último que vai fechar essa história. Então vamos falar um pouco da saga ali, né? Que eu gosto de começar pelo fim, né? E também é o que tá mais fresco na nossa memória, né? Acabou de terminar, semana passada terminou. E assim, cara, o que você achou dessa jornada aí? Primeiro vamos focar aqui na jornada da Suíca, a jornada pessoal dela tá no mundo de pedra de novo, tá todo mundo petrificado, e da jornada dela sozinha ali, vendo que ela tá sozinha, que não tem ninguém que vai fazer por ela, que ela tem que fazer tudo, aprendendo, achando a solução ali com o Senku e fazendo toda essa trajetória para reviver de novo a humanidade.
Figura, eu acho surpreendente, eu já falei isso antes, já falei lá no Facebook também, já falei em um bocado de canto, Hum, a forma como o Dr. Stone impacta a gente com coisas simples, de maneira simples, uhum. né? Sim, sim. E aí, mano, já que a gente tá falando do Arthurzinho da Liga em si, não vou falar do começo dele. O Uhum, começo dele assim, é antes do pessoal começar a ser petrificado e tal. Esse momento eu vou comentar depois. uhum. Mas falando do arco dela em si, cara, aquilo foi um soco no estômago de diversas formas. Uhum, O começo dela, sozinha lá, no mundo completamente petrificado de novo, né? uhum, E quando ela mesma fala, pô, eu tô literalmente sozinha aqui. Não há mais ninguém. E um toque muito especial do anime é que foi um momento sem música sim. e que não havia ninguém falando. Uhum. Quando era ela fazendo as falas do pessoal, né? Sim, Como se sim, estivesse sim. conversando com eles. Sim. Cara, e depois ela falando, ela tipo chorando lá, Uhum, percebendo que eles não iam replicar a fala dela, eles não iam interagir. Ela tava uhum. ali, de fato sozinha e talvez aquele fosse o fim do mundo. Mano, É um soco no estômago, me, como você bem me disse. pega de um jeito, velho. Isso é doido. Não, cara, esse é um dos momentos mais bonitos do Dr. Stone, cara. É um dos momentos, assim, tão simples. Sabe, é uma coisa simples que aconteceu, mas é tão bem feito, é um carinho muito grande colocado ali. E, cara, é emocionante. Tipo, cara, você tem noção como aquilo me pegou tanto? Eu já tinha lido o mangá, eu já sabia que ia acontecer, mas mesmo assim foi tão bem feito que eu chorei, cara. Eu consegui, me tirou lágrimas dos olhos, isso, cara, esse momento ali, porque, cara, você vê ali a pureza de uma criança. Porque uma coisa que eu achei legal é que quando ela acorda, ela não se desespera, ela não entra em pânico, ela não. O raciocínio dela não é, tá tudo nas minhas mãos, eu vou ter que resolver, como é que eu vou fazer? Ela não entra nessa neurose, nessa ansiedade que a gente. É tão comum com a gente, mas ali ela age como uma criança geria. A primeira coisa que ela faz é correr, porque ela tava parada. Então uma criança vai, agora eu posso correr. Ela corre pelos campos ali, pela floresta, e vai vindo aos poucos, né, Lucas? Vai vindo aos poucos. Ali ela entendendo o que de fato era a situação, e aí sim ela vai percebendo, vai murchando, e todo aquele entusiasmo de finalmente poder se mexer, tá elétrica ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ela vai percebendo, fala, opa, não tem comida, eu vou ter que aprender a caçar, vou ter que fazer as coisas, vou ter que coletar recursos, aí ela vai devagarzinho, vai entendendo a situação que ela se encontra, e aí ela tem um otimismo ainda de uma criança, de novo, é a pureza, ela fala, alguém deve ter aqui o líquido de desperdificar aqui, a poção, tudo mais, e vai salvar a gente. Então, com certeza alguém vai ter. Então, ela vai lá e começa a achar o pessoal, reunir o pessoal pra ver. E ela vai devagarzinho entendendo que não tem, sabe? Não tem mais nada. E é uma criança, cara. É muito legal essa pureza que eles passam nesses episódios, né? Cara, exatamente, velho. Assim, a realização disso, eles dedicaram um episódio inteiro. Não, acho que Uhum. foi uns 12 a 15 minutos. Eles dedicaram a construir esse momento. Sim. E eu não me lembro bem, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que não houve, não houve elementos assim externos, por assim dizer. Não houve trilha Uhum. sonora, não. Você só tinha o som dos animais, o som das coisas ao redor dela e ela. Uhum. Então foi uma produção excelente para quando essa realização acontecesse, assim, que ela percebe que tipo, aquela energia, aquela euforia vai passando, ela percebe que era só ela por ela mesma. Uhum. Cara, é, aquilo foi muito, muito, muito bem feito, tanto em questão da história em si, quanto da produção do anime. Foi algo absurdo, absurdo mesmo. Não, com certeza, cara. Porque te passa a sensação igual de que, pô, você, acho que, não sei, eu posso estar errado em relação a isso, mas foi algo quase instintivo pra mim, eu me comparando, assim. Eu Uhum. pensando, pô, e se eu tivesse no lugar dela? Sim. Se eu tivesse no lugar dela, cara, como seria, sabe? Como é que eu sentirei Uhum. isso aí? Sei lá, mano, Uhum. Não, por isso até que eu fiz essa essa. parte é.
essa comparação, né? A gente se colocando lá, a gente tem nossos vícios, a gente tem a nossa ansiedade, nossos pensamentos, essa coisa caótica, tudo mais. A gente sabe que naquela situação a gente entraria em parafuso ali no primeiro momento, sabe? Já de cara. E aí que tá, a gente tem o contraste. A gente tem uma criança, a gente tem a pureza de uma criança que cresceu no mundo selvagem, sabe? Porque isso também conta, né? Ela cresceu ali na selva mesmo, ela cresceu ali com o povo do mar, aprendendo ali as coisas do oceano ali, de como lidar com tudo aquilo, de como viver numa comunidade. Então era uma coisa tribal, assim, sabe? Uma coisa mais... voltar nesse sentido, então ela tem essa pureza de lidar com a situação, então é muito interessante esse contraste que a gente vê de como uma pessoa da nossa cidade, do nosso mundo, dos nossos meios reagiria e como uma criança reagiu. Acho que isso que quebra tanto a gente no fim das contas, né? Exatamente. E uma partezinha legal, assim, é quando ela para e pensa, peraí, se é assim, então vai ter que ser o mesmo, né? Vai ter que ser o mesmo. Né? E ela fica pensando, alguma coisa deve ser útil aqui. Aí ela lembra dos papéis que ela descartou, sabe? Sim. Então, aí ela vai olhar e tem as receitas lá e ela, assim, é algo que reforça tanto a admiração dela pelo Senko quanto a minha admiração por ele também. Porque, tipo, caramba, o bicho tava pensando em tudo mesmo. Tava. Porque ali, tipo, de novo, uma coisa legal, né? A gente vai falar mais do que antecede isso, que eu acho que é um ponto muito importante também. Mas uma das coisas assim é que ali não era, tipo, o Senku não planejou tudo isso e foi... Não, ele foi o último plano, foi a coisa de último momento que ele teve pra fazer. E mesmo assim ele tava preparado de alguma forma. Mesmo assim ele pensou que alguma hora isso ia acontecer, né? Porque é uma realidade que teria que ser colocada, não foi algo que... Nunca foi pensando, e se acontecesse de novo, se todo mundo se petrificasse de novo e alguém se levantasse, como a gente ia fazer? Então ele tinha ali a receita, né, que ia salvar de novo as pessoas, e aí reforça outro ponto do próprio Senko, que ele fala pra gente, em relação à ciência, qualquer um pode tentar, não é só um gênio, não é só qualquer um que tiver ali um amor, a força de vontade e a dedicação pra fazer aquilo, e os meios também, o conhecimento, ali sendo passado pra ele, vai conseguir executar aquela tarefa. Não tem idade, não tem sexo, não tem nada, sabe? Qualquer pessoa pode fazer a ciência. É uma carta de amor à ciência, isso. Então foi muito legal a gente ver a Suika ali. Ela demorou ali 7 anos, né, que se passa a história. E outra coisa legal também, já que estão falando disso, é que aqui eles tomaram uma decisão que é raro a gente vê em animes também, é que fazer um personagem ali que é conhecido por ser pequenininho, para ser uma criança, fazer esse personagem crescer de alguma forma, mudar o design, mudar ali a forma de dublar, sabe, do Seiyu fazer a voz, né, fazer uma voz mais madura, e mudar, ela realmente cresceu. Aquilo foi uma coisa que me chocou também quando eu tava lendo e assistindo, evidentemente. Cara, que decisão legal, que decisão legal. Foi uma jogada muito boa, e foi um jogador usado por causa disso, para poder mostrar a passagem do tempo. Sim. E ao mesmo tempo foi uma jogada bem legal você não usar um personagem que era do tempo moderno. Sim. Mas sim um personagem que, como você disse, ele vivia no mundo tribal. Tipo, foi literalmente uma carta dizendo, qualquer um consegue fazer ciência. Não, então isso é uma mensagem muito forte. Essa mensagem sempre é passada em Dr. Stone, mas aquilo, nesse momento, não houve nenhum outro momento em Dr. Stone que passou essa mensagem de forma tão forte quanto esse momento. Não teve. Foi bem direto, bem no ponto, bem impactante. Não, demais, cara, nossa. E essa jornada dela, de novo, era um dos momentos que eu tava mais ansioso pra ver no anime, sabe? Era um daqueles momentos, assim, chave que o Dr. Stone, porque o Dr. Stone tem momentos que são muito marcantes, assim, quem não lembra, por exemplo, dos episódios lá do Byakuya, mostrando a trajetória dele, aqueles episódios pra mim são um top, assim. Nossa, são episódios sensacionais, cara. São. Desde quando ele aparece, até o momento que ele tá vendo as estrelas no reflexo da água do riacho. Sim. Aquele cara é um personagem que ele já se foi e ele tem impacto tanto quanto qualquer outro. Sim. Talvez até mais que muitos que estão aí. Não, com certeza, cara. Tipo, você vê resquício dele até na relação do Senku com o Dr. Zeno lá.
cara, tipo, ele é meio como se fosse, tipo, como se o pai dele lá tivesse unido, ele deu o presente ali da vila, e depois ele ainda coloca o Zen no caminho dele pra ser um aliado, sabe? Então olha só quanta coisa ele, tipo, as ações dele refletiram, assim. É um personagem muito importante mesmo. E esse episódio da Suika, eu faço questão de destacar, que foi muito bonito, assim, ele foi muito bem feito, eles souberam a hora de apertar e a hora de soltar, sabe, que nem você falou, eles souberam a hora de colocar uma trilha sonora emocionante, souberam a hora de tirar a trilha sonora por completo, deixar a animação rolar, deixar ali pouca coisa acontecendo ali ao redor, e focar só na animação em si, no que estava vindo. Então ele soube, então ele foi muito bem produzido, e toda a trajetória também foi muito boa. Então, cara, esse arco da Suika é igual a MC Quadrado. Na roupa dela. Sim. Quando a fazendinha de nitrato, ela falha, né? E pela primeira vez ela fica tristona, maluco, mas depois ela não. É o jeito. Deixa eu tentar de novo, né? Sim. E é isso, né? Assim, isso é tentativa e erro. Você vai errar muito, mas é errar tentando aceitar. É uma das bases da ciência essa, né? Tipo, a tentativa e erro. Uma coisa bem legal mesmo, duas na realidade. A gente já quando o Dr. Stone começou, a gente já viu sempre com certa base já, né? Já tinha conseguido algumas coisas, mesmo que tenha tido um flashback dele no começo, ainda assim, a gente vê ele com coisas já. Uma técnica que o pessoal sempre bate muito porque o Dr. Stone, as coisas acontecem muito fácil, porque na vida real não é assim. Primeiro que você não pode vir comparar a vida real, ninguém quer assistir o pessoal passando 50 anos fazendo isso aí. Bom, se eu quisesse ver isso, eu vi um reality na Story Channel. Exatamente. Eu via Largados e Pelados, caramba. O ponto que eu quero trazer que essa passagem do tempo, essa Lagarto Prazo foi foda. Essa passagem do tempo, bicho, mostra que se você tivesse alguém que não é topado de inteligência ali como sempre, mas tivesse a direção, o tempo que o pessoal tanto reclama que não passava é mostrado nesses episódios. Alguém que não é tão, assim, vamos dizer, tão inteligente quanto o Senko, né? Mas que tem a fórmula, levou 7 anos pra poder ter sucesso. 7 não, 5, né? 5 anos pra poder ter sucesso. Aí, se a pessoa quisesse assistir o anime onde o Senko levasse 5 anos pra poder fazer uma coisa, mais 10 que a outra, é que é melhor ver a vida real mesmo. Mas ali é mostrado que, a gente entende, né? A obra entende o tempo que aquilo exige. Mas você tem que lembrar que era o Senko fazendo, não era o Senko, então, era o velho do cacete, era todo mundo ali sendo mestre no que faz. Quando você tem alguém que não é assim, aí sim, você leva 5 anos. Não, cara, você falou tudo, cara. A verossimilhança ali em Dr. Stone tá muito bem estruturada, cara. Ele tem muitas bases, porque qual é a dele, assim, falando de estrutura? Ele pega ali os personagens e imagina como se fosse um RPG, sabe? Ele pega os personagens, tem classes ali, ele tem as suas individualidades e eles são estourados em uma coisa só, por exemplo. Em uma certa habilidade, eles são totalmente estourados, ele tem as outras, mas são pessoas que são sobre-humanas, sabe? São pessoas que estão acima do normal em uma área só, geralmente, numa área da classe dela. Então, tipo, o Senko é super inteligente, então eles vai fazer as coisas de maneira super inteligente. O Ryusui, cara, é um cara ganancioso, ele vai fazer as coisas pra conseguir aquilo que ele quer, ele é um navegador, ele vai navegar da melhor forma possível. O Taijo, ele vai ser um cara que vai ser forte pra caramba, vai fazer o trabalho braçal, só que ele não tem combate. E aí que entra, tipo, não é só o cara ser overpower alguma coisa, não. Ele tem suas fraquezas também. Tipo, o Senko não tem trabalho braçal. E isso lá no comecinho, quando ainda era mais tranquilo, quando tava ele e o Taiju, você viu como o Taiju avançou muito mais quando os dois se uniram, que o Senko tinha ali um progresso muito legal, mas as coisas só rodam quando tá todo mundo em sintonia. Então ele tem as pessoas certas pra fazer, então o ritmo só é rápido desse jeito, porque ele justifica isso, ele justifica esse tempo, com os personagens sendo overpowers nessas áreas e tendo que usar os melhores nas melhores condições, sabe? Nas melhores coisas. É uma composição, é um time. Então você vê que a reunião
dos personagens, dos poderes deles ali, daquilo que eles sabem fazer. E são as valências e são as virtudes e também as coisas que eles são fracos, sabe? As fraquezas também entram em jogo. Então, é tudo muito bem conceituado e ele tem esse trabalho, sabe? Não é, que nem você disse, é porque é o Senku que tá fazendo que as coisas são rápidas. É porque ele é acima do normal, ele que sabe fazer as coisas, mas ele também, sozinho, ele não ia muito longe. Então, ele tem essa justificativa que tá todo mundo ali ajudando. E isso que é a magia dele, então... e assim, o ritmo é esse mesmo, cara. O ritmo é pra ser uma história dinâmica. Ele em nenhum momento se apresenta como uma história que vai se dar o tempo. Não, ele já começa com esse objetivo. Tipo, o ritmo muda, assim. Tipo, no começo ele muda porque era só o Senku fazendo. Que tem aquela coisa que parece Minecraft, da vida no craft. Só que muita gente se decepcionou. É um survival. Só que muita gente se decepcionou porque ele... Aquele estilo era pra ser um começo pra apresentar a ideia, só que depois ele vai pegando o ritmo, ele vai ficando mais rápido. Quanto mais gente se apresenta, mais gente faz. Só que é totalmente justificado na estrutura dele. Então o autor teve esse trabalho de pensar, e você vê que ele só acelera o ritmo conforme ele vai ganhando aliados, sabe? Conforme ele vai ganhando ali pessoas com suas valências ali que vão ajudando ele. Então não é do nada, não é que o Senku começou a fazer muita coisa não, quanto mais recurso ele tinha, quanto mais gente ele tinha, quanto mais amigos estavam junto, mais a história seguia pra frente, mais as coisas aconteciam. Então aqui foi aquilo que você falou, aqui foi mostrado como seria o ritmo se não fosse uma pessoa tão overpower nessa área, né? Como uma pessoa normal, ou até que nem tem os conhecimentos dos dias de hoje, nem tem os nossos conhecimentos e tudo mais. Então foi, cara, é tudo bem. A estrutura tá aí e ele faz muito bem feito quando o assunto é esse, sabe? Isso que é legal. Exatamente. E assim, agora... Uhum. E assim, cara... A gente falou do arco da Suiga, acho que se tiver mais coisa pra falar a gente vai falar também, mas o que você achou agora do episódio que finaliza, do episódio 24, que eles chegam na resolução ali, eles revivem lá os 16, ali os 17, dizendo, e assim, e eles falam, tipo, ali é o fim do arco mesmo, ali, onde acabou e onde começa o outro, assim, é a passagem de bastão. O que você achou da resolução desse arco, assim, desse último episódio? Eu acredito que foi uma resolução. Eu vou ser bem sincero, eu gosto muito da Stone. Foi uma resolução que ela não teve uma carga de peso tão grande quanto eu imaginei que teria, porque eu acho que o arco da Suica ele já fez isso o suficiente. Sim. Mas ele ainda apresentou dois elementos bem importantes, né? O primeiro é a questão da imortalidade por meio da identificação, isso deve ter um peso enorme. E o segundo é a forma como eles lidaram com o Dr. Zeno. Porque isso que vão ser duas coisas que vão guiar, né, o próximo arco, imagina. Então, na minha perspectiva, não precisava ser algo de grande drama, de grande peso. E não foi, o que eu achei interessante. Porque deu muita ideia de que, esses elementos aqui vão ser mais trabalhados no que tá por vir. Então fique aí no gostinho, fique aí esperando. Meu maior questionamento é, eles vão despetrificar o Stanley ou não, sabe? Eu fiquei nessa dúvida. Aí quando eles não despetrificarem, eu pensei, eles seguiram por esse caminho mesmo. Eles estão usando o pessoal de refém. Eu fiquei, caramba. Doideira isso aí. Loucura. Que aí volta aquela coisa que a gente tinha lá no passado com o Tsukasa e tudo mais, quem a gente revive, quem a gente não revive, sabe? A gente, sabe? Só que agora tem um porém, agora pode ser uma dinâmica que pode ser adicionada, quem a gente pedrifica e quem a gente não pedrifica, sabe? Eles têm esse poder, e eles falam isso, né? Que é uma coisa que pode ser usada pro mal, se acontecer, a imortalidade, então... ele usou esse final não pra ser um final dramático, né? Não pra ter uma carga muito grande, ter cara de final, não. Isso aí é a cara de um arco concluído e basicamente todo o drama ficou ali com a Suica, toda a emoção. E aqui nesse fechamento ele foi muito lógico, né? Foi muito cara trabalhando com isso e aprendendo de toda essa experiência. Então eles, por causa de tudo isso, agora eles têm esse conhecimento. E esse é um ponto muito legal que o Dr. Stone, ele vai lá e realmente mete a mão na massa e coloca uma possibilidade ali, que é a questão da imortalidade. Tipo, o Yoga, ele voltou à vida, né? O
o Tsukasa viu, o próprio Tsukasa, a irmã do Tsukasa. Então você vê como tem muitas coisas concretas para agora finalmente eles falarem, isso realmente tá acontecendo, é uma coisa que a gente tem que pensar, se a gente quer reviver todo mundo, isso tem que ser trabalhado, sabe? Então, cara, foi um toquezinho que eu achei muito legal eles terem apresentado e terem ido para essa rota, sabe? Terem falado assim, eles realmente colocaram na mesa, falaram, tá acontecendo isso pode acontecer. E eu acho muito legal desse diálogo ser com o Tsukasa, né, Lucas? Tipo, dele ser o personagem que traz isso à tona, dele ser o personagem que pensa nisso, porque isso traz uma conexão muito grande com ele lá do passado, tudo que foi. Claro, o Tsukasa, ele teve seu vislumbre lá, mas tem muita coisa ali que faz parte da ideologia dele, do que ele pensa. Então eu achei muito legal ele ser o cara que puxa o Senku ali de lado, vão lá pro riozinho e começa a falar isso, sabe? Então eu achei muito legal. É um toque muito bom mesmo. Até porque ele mesmo foi meio que, vou dizer, vítima, né, dessa situação. E o pessoal primeiro pensou que era uma arma, depois pensou, isso aqui pode ser um remédio, né? Pode ajudar na recuperação. Aí não, partiu para algo mais surreal. Não, isso aqui pode reviver pessoas, pode dar imortalidade, por isso aí. E aí você cai justamente no problema que ele mesmo queria evitar lá no passado, né? Então, realmente, ele ser o personagem a puxar esse papo é um toquezinho bem importante, bem, bem legal. Porque vai além, né? Que a gente aqui trata muito, né? Pelo menos nessa parte da história, que Dr. Stone, ele apresenta o Tsukasa como um cara, como um guerreiro, né? Como um cara que na mão se garante ali, né? Tem as técnicas, tudo, e tudo mais. Então, ele apresenta mais nesse ponto, nesse ritmo que tá a história agora. Porém, essa parte ideológica do Tsukasa, a parte do pensamento ali, da maturidade que ele tem, da visão de mundo que ele tem das coisas, às vezes não é tão explorada como era antes. Então, quando a gente tem esses toques, é algo que a gente tem que aproveitar. Então, eu achei muito legal isso. Dos escolhas também, que nem você falou, do tratamento do Dr. Zeno com o Stanley ali, dessa amizade dos dois, mas de como eles vão fazer pra resolver, porque é um problema. E eles têm que lidar de alguma forma. Então, cara, esse toquezinho foi bem uma discussão final, assim. E foi bem uma coisa mais leve ali. Todo mundo reunindo, o clima lá em cima e tudo mais. Esses dilemas, essas problemáticas. Mas foi fechamento justo. E eu acho que o que mais legal é que agora eles têm um objetivo muito claro, né? Embora eles já tivessem esse objetivo há muito tempo, agora é onde começou, tipo, se tem o planozinho do Senku ali, se tem aquele plano todo escrito, todo desenhadinho lá, bonitinho, é porque é o próximo passo que eles vão dar. Então tem um direcionamento agora e a gente fica com aquele gostinho de querer ver essa aventura, né? Que quando eles firmam o contrato ali com o Dr. Zeno, deles construírem lá e irem pra Lua. E aqui a gente tem um direcionamento, isso que deixa a gente tão ansioso pra ver como vai se desenrolar lá na próxima temporada, no próximo curso. É um elemento legal, mano, que a gente voltou, talvez, com o último mapa de desenvolvimento, né, de estágios que a gente vê ali, de materiais, talvez seja o último que a gente vai ver. Não sei, você sabe disso, eu não sei. Sabe? Então, eu suponho que seja o último, e mano, a gente meio que tem um retorno para algo que é bem comum na primeira temporada, né? Que era dedicação exclusiva a uma coisa, não é como se eles estivessem fugindo de algo, tendo que lutar com algo. Assim, eles vão investigar, mas o que eu quero dizer é que, com o mesmo Dr. Stone, você tinha muito construir para poder avançar, né? O construir para você conseguir continuar a desenvolver a ciência. E, de certa forma, isso nas temporadas seguintes começou a ser, não, nós temos que construir para poder resolver uma situação de agora, uma situação atual, uma dificuldade, um problema que acabou de aparecer. E não, a gente voltou a gente tem que construir para poder avançar de novo, para poder a gente entender o que é isso aqui. Sim. É uma retorno mesmo, porque agora eles estão engajados ali numa causa e eles têm que fazer isso porque é o objetivo, sabe? Porque eles querem. Então, vai ter todo mundo junto nessa. E o inimigo agora é esse, né? O I-Man, sabe? Eles realmente saber, de fato, quem é esse cara e o que tá acontecendo, o que eles vão fazer, o que eles vão conversar, sabe? Se vai ser hostil, se não vai ser, eles não sabem de nada. Então a gente tem agora, o inimigo não é o Stanley, o inimigo não é o Tsukasa, o inimigo não é o Yoga, sabe? O inimigo não são esses caras, o inimigo agora, tipo, o foco, é o I-Man e é isso que eles vão descobrir, sabe? Essa é a jornada que eles vão ter.
Então, ele faz muito bem esse episódio no sentido de deixar a expectativa, sabe? A gente fica com vontade de ver o próximo episódio. E eu tenho certeza que a rapaziada curtiu também. Eu acho que Tiago da Suíca não tem como. E foi muito bem feito de novo. Tem que falar da produção do Dr. Stone, já que a gente tá na parte final. Cara, é feita com muito carinho, sabe? Isso é um toque que ele tem. E aqui eu quero trazer porque eu falo disso, porque isso me levou a uma reflexão profunda de pensar até o porquê de fato eu gosto de um anime. O que faz um anime ser especial pra mim, o que importa pra mim. Eu nunca fui um cara que se importa muito com a melhor animação do mundo, sabe? Eu não sou cara de Sakura, de não sei o que. Claro, eu aprecio uma animação assim, mas isso é o mais importante. Mas aí me veio em mente, não. O que realmente me toca e me dá uma sensibilidade absurda e me faz ficar emotivo, me faz ficar imerso, é justamente a questão do carinho. Quando um anime ali tem um carinho em adaptar o mangá, aquilo é impagável. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? São em pequenos momentos que eles são mostrados, geralmente é na consistência, em fazer o melhor que tem com os recursos que tem e trabalhar com criatividade também, em arranjar soluções criativas para bloqueios que eles possam ter. Mas uma coisa que para mim me levou muito ao fato de pensar no carinho foi no encerramento, sabe? No encerramento que eles tiveram no episódio da Suika. Quando eles mostram a Suika no encerramento sozinha. Tá? Todo mundo virou pedra, sabe? Todo mundo tá. E naquele encerramento eu vi amor, cara. Naquele encerramento eu vi carinho. E aquilo me encantou. Cara, que toquezinho bacana, cara, foi aquilo. Esse cuidado que a adaptação tem com a obra, você vê que Dr. Stone não tem a melhor animação do mundo, mas ele tem uma das melhores atmosferas dos animes. Uhum. Ele tem um respeito por quem assiste. Ele tem um cuidado em te colocar ali numa situação em que você vai ter apreço por aquele mundo. Mais uma vez, ele respeita o que ele adapta, né? Sim. Então, é uma produção que tudo que ela faz é enaltecer a obra e apresentar o telespectador aquilo, né, de uma forma de que ele sinta o que possivelmente assim, os animadores, os produtores sentiram. Uhum. É nítido, mano. O pessoal gosta de Dr. Stone. O pessoal que faz Dr. Stone gosta de fazer essa adaptação. Você nota quando... É muito perceptível quando os produtores de anime, eles não se importam com o anime quando é só mais um e quando não é só mais um. Quando é um algo que eles gostam do que eles estão fazendo. E Dr. Stone, infelizmente, caiu nesse segundo caso. O cuidado com as endes, com esse encerramento da Suika, que o encerramento por si só já era bonito, que só eu acho. Muito bonito. Visualmente, magnificamente bonito. E esse cuidado que eles tiveram deve ter sido trabalhoso. Colocar só a Suíca sozinha, de alterar o encerramento. Sim. Isso diz muita coisa, mano. Como eu falei, tipo, o toquezinho no arco dela, né? De não ter só numa música, de ser ela dublando o pessoal. O encerramento diz isso também. E eu até vou um pouco além e assim, como é que eu posso falar isso? Acho que a gente está até repetindo o que eu já disse em outros vídeos, mas todos os traços, os efeitos visuais, os efeitos sonoros, a forma como o pessoal eles adaptam as diversas reações dos personagens, né? Que tem um traço mais sério, tem um traço mais cômico e tudo mais. Tudo parece que eles fazem aquilo com muito apreço, com muito respeito, mano. Eu só consigo dizer dessa forma, que é nítido que tem um cuidado ali. Sim. É muito nítido. Com certeza, cara. Com certeza. Do começo ao fim. Você vê, tipo, que nem você falou nesses toques, cara, aberturas e encerramentos. São coisas que são tão coesas, sabe? Você sabe que é uma abertura do restaurante, você sabe que é encerramento. E no próprio, na composição ali dos cenários, de tudo, dos traços, cara, eu acho que o Dr. Stone tem uma paleta de cores tão bonita que geralmente ele tem umas roupas mais brancas, assim, tipo, Senko tem uma roupa branca, tudo mais, e eles estão sempre em florestas, né, geralmente. Então ele tem sempre aquele contraste do verde ali, do branco, do bege. Então se compõe muito bem essa coisa mais da paleta mesmo de cores. Então, cara, é muito bem feito, o carinho tá ali. Eu queria destacar, tirar uns minutos aqui realmente pra gente destacar o carinho, porque é o que faz o Dr. Stone ser tão especial assim, ser um anime
que ele é muito bem sucedido, de novo, cara. A gente fala isso e a gente tem que levar em conta, porque quando ele começou, eu vi ele ser massacrado, cara. Isso, eu nunca engoli isso, cara. Eu nunca engoli ver criadores de conteúdo, ver youtubers, ver o pessoal fazendo conteúdo. Dr. Stone não é nada disso, dando risada, sabe? Achando que, tirando pra merda, assim, sabe? Eu nunca achei justo. O Dr. Stone não merece, sabe? Ele não merece esse tratamento, então a gente tá aqui pra realmente dar. A gente tá aqui pra rebater ninguém, pra mudar a cabeça de ninguém. Não, a gente só tá aqui pra refletir sobre o que nós assistimos e compartilhar a experiência que nós tivemos, que foi muito boa. Então, foi sensacional. E destacar o porquê. E eu acho que um dos pontos objetivos disso é justamente o carinho que tem. Então, é isso, assim. É um fechamento legal, teve esses toques. E agora, vamos cobrir um pouco. Vamos cobrir aqui como foi a temporada em si, né? O começo, né? Já que a gente já falou aqui do final, do ápice, da carga emocional e tudo. Vamos falar também como foi a nossa jornada ali, do começo e tudo mais. Eu queria começar com uma pergunta assim pra você, Lucas. O que você esperava quando o arco começou? Quando você ainda não tinha muita ideia do que ia acontecer, tava lá o conflito e tudo mais. Pra onde você achou que ia se desenrolar e como foi esse desenrolamento com você assistindo? Assim, eu sabia que ia ser uma perseguição. Eu não sabia quais elementos iam ser usados para poder fazer essa perseguição ficar interessante. Uhum. Então, a primeira coisa que eu me surpreendi foi o. Eu vou admitir, figura. Uma coisa que eu acho meio paia em Doctor Stone é que alguns personagens não ganham tanto destaque quanto eu gostaria. Ah, Eu sim. gosto de personagem, né? Uhum. E aí o Kyo, né? Nosso grande operador de sonar, ele Sim. tem aquele destaque com todas as ideias de como você ter uma batalha de sonar no mundo de pedra, né? Uhum. Aquilo foi muito legal de ver. E, e uma coisa que me surpreendeu mais ainda foi as motos. Cara, Ah, sim. a perseguição sem mar e depois a perseguição sem terra, e eles tendo que lidar com isso, tendo que explorar aquelas terras desconhecidas, foi uma coisa assim bem legal. Eu não sabia que ia ser assim. Eu Uhum. pensava que ia ser só que eles iam, na realidade, pular essa perseguição. Eu não sabia que ela ia ter. Ah, sim. Eu não pensei que na obra eles iam fazer a perseguição durar tanto quanto durou, sabe? Uhum. Pensei que ia ser algo mais do tipo, 2 episódios ali, do pessoal, opa, eles estão muito próximos da gente. O que a gente faz? Eles têm uma solução, depois disso eles, pá, estão no destino, sabe? Pensei que Ah, ia ser um sim, negócio sim. assim. Uhum. Mas não, não foi um negócio muito longo, mas ainda passou bem a impressão de que eles estavam numa viagem longa, não era só, era uma perseguição sobre um trajeto bem longo, né? Sim. E como é que eles iam contornar isso? E foi algo bem surpreendente, bem legal mesmo. Não. Imagino, cara. Foi bem interessante, sabe? Essa coisa das motos, essa ideia deles imaginar o cenário também que eles iam enfrentar, né? Tipo, o terreno, essas coisas. A geografia, aí que eu quero entrar num ponto importante. Vamos falar, eu quero muito saber sua opinião sobre os novos personagens que nós ganhamos aqui. E a primeira delas é a Chelsea, a geógrafa ali, que faz os mapas também, tudo. O que você achou dela? Essa pessoa é tão maluca. Véi, amo o Dr. Stone, mas amo o Dr. Stone de verdade. Mas assim, a gente sempre é apresentado personagens que eles têm alguma coisa que eles são sobre-humanos. Os cinco Sim, sim. inteligentes, o Taiyo tem energia infinita, Tsukasa e sua força absurda, a, a, a Yuzuriha e sua destreza, né? Uhum. Muito boa também. E assim, a gente vai escalonando um pouquinho. Você tem o velho Gasek, que é um Artesão. um construtor, um artesão absurdo. E Uhum. aí a gente teve esqueci o nome dele agora, Ela, o joelho. Joalheiro, não. É o Elo Joel. Rojoeiro. O João. O Joel. Joel. Quando ele apareceu assim, eu fiquei tipo. É. Muito. Vamos ver como ele se sai, né? Muito, muito engraçado o pessoal ter o melhor relojoeiro do mundo nas mãos dele, mas faz sentido. Por Uhum. quê? Porque eles têm muita gente que ficaram ao redor, eles tiveram chance de juntar. Certamente o Dr. Zeno aí, ele deve ter juntado as pessoas que ele reconheceu como sendo muito bom. Uhum. E Dr. Stone ele sempre foi marcado por essas conveniências assim. Eu Sim. não acho, eu nunca achei ruim. Eu sempre aceitei muito bom grado mesmo, mas aí eu tenho que admitir que eles ficarem no meio do mato, achar a melhor geógrafa que conheci do mundo, quando eles precisavam, foi um pouco demais. A personagem em si eu não.
A Mia, ela é uma personagem legalzinha. Uhum. Energética demais. Sim, sim. Pra mim, eu fiquei um pouco desconfortável com ela do início. Depois eu acostumei, é um personagem legalzinho. Mas a forma como ela é apresentada foi. Eu tenho que. A gente tem que saber quando criticar o que a gente gosta. E foi Uhum. demais. Eu entendo, cara, mas Eu tenho essa visão. sim, é que ali, de novo, né, ele usa, ele realmente trabalha essa conveniência e geralmente ele tem uma coisinha por trás, né, por exemplo, ali no evento lá, reuniu todos os melhores do mundo, né, nos Estados Unidos chamou todo mundo É. e foi uma festa enorme ali, tipo, mas aí a gente bota na conta dos Estados Unidos ali, só para iniciados ali, essas festas aí, a gente nunca sabe o que vai Não, encontrar, né? a festa ali era só do pessoal cabeça. Só a Mas nata, cara. a Chelsea, ela tava no meio do mato, pô. Sim. Aí foi complicado um pouquinho. Mas a gente aceita. Não, que o relojoeiro, que nem você falou, eles até, tipo, por causa da jogo, tudo, tem uma explicação também, né, do porquê, mas ela realmente não teve muito. Foi mais porque foi um toque que deram ali pra situação, pra história avançar também, né, que ela ajuda muito, né, tipo, a história, ela vai muito, que faz o plot andar, né, ela é muito importante Sim, sim. pra isso. Mas eu queria nessa parte que. É porque isso iria deixar a obra mais longa do que. Essa parte da perseguição mais longa do que talvez fosse necessário. Uhum. Mas talvez, ao invés dela, se juntasse o conhecimento marítimo do Rio Sul, o Yukio, que deve ter operado por essas partes do mundo também, e aí juntasse tipo o Chrome, que sabe muito bem explorar, e colocasse uma dificuldadezinha adicional deles tendo que descobrir como chegar ao ponto que eles queriam, ao mesmo tempo que eles têm que sobreviver ali, tendo que não Seria sabendo um o caminho desafio. direto, seria um desafio bem legal. Seria um desafio bem legal, seria um desafio maior. E foram as decisões que foram tomadas. Mas falando da Chelsea, assim, eu acho que ela, que nem você falou, é muito boa essa palavra que você usou, desconfortável, cara. Eu acho que ela deixa os personagens ali desconfortáveis, aí por isso que eu acho que é um toque tão legal, assim. Tipo, ela vem com essa dinâmica de tentar quebrar um pouco os caras saírem de compostura. E assim, e já que falou, eu queria perguntar do outro personagem, do relojoeiro Joe, que a gente falou. E cara, ele é um que eu tava ansioso pra ver também, assim, pelo mangá, sabe? Ele era um cara que eu queria ver e acho ele tão interessante, assim, essa relação que eles fazem da Medusa ter um mecanismo tão complexo e tudo mais, mas o que a gente tem pra lidar com essa coisa sobre-humana, essa tecnologia que a gente não conhece, o que seria mais perto disso? E aí tem esse plot do relojoeiro, que é um cara que conhece ali, trabalha com partes mínimas, com mecanismos ali que são totalmente racionais, né, que são totalmente matemáticos, assim, uma coisa focada nisso. E eu achei legal, sabe? Achei legal a introdução Isso foi uma dele. jogada muito inteligente, porque se tem uma coisa que é altamente, incrivelmente complexa, é um relógio de pontas. Uhum. Que mecanismo, assim, minucioso. Aqui, os mecanismos do relógio, assim, a forma como o relógio funciona, nossa, é uma das maiores invenções da humanidade. Então, você ter alguém com isso que, assim, alguém com esse conhecimento para poder lidar com a Medusa é uma jogada bem inteligente mesmo, porque a Medusa tem circuitozinhos ali, tem mecanismos Uhum. muito pequenos. Então, para poder fazer aquilo funcionar, nada melhor do que o relógio extra. Foi bem legal isso aí. Eu achei legal essa linha de raciocínio. E ele também é um personagem também, que ele mete toda a pompa, mas chega uma mulher, ele já fica tudo desconcertado, assim, sabe? Acho que é umas cenas engraçadas. Cara, uma cena que eu achei legal foi o do Bourbon lá, dele beber ali, o negocinho dele com a medusa no copo, cara. Que ideia, que coisa bacana, cara. Não sei, eu achei um toque legal da conquista dele, se ele botar uma medusa no copo, botar um negócio ali pra comemorar. Aquilo eu achei. E aquilo foi bem legal. Agora, cara, é, eu vou dar um pouquinho de salto no tempo, porque eu quero dar destaque para Uhum, uma das cenas que tem, assim, para mim o arco da Suíca foi muito bom, mas o ápice da temporada foi como todo mundo confiou na estratégia do Senko, né? Para uhum. poder. Todo mundo deu a vida, praticamente É, deu a vida. sim, sim. E uma das coisas muito legais disso aí é como ele, o, o Joel, né? Ele fala, poxa, eles devem ter algum artesão muito foda do lado deles
que é ele falando do Kasek, né? Eu não quero morrer se conhecer esse cara. Ah, E aí sim. tem toda a dinâmica deles trabalhando juntos à Sim, distância. sim. E ele assim, eles criaram essa relação sem nunca ter visto um ao outro, né? Um Uhum. negócio bem interessante, tipo, eu quero ver a genialidade desse cara de perto. Eu quero trabalhar com ele de perto. Pô, que negócio legal, cara. E isso do Joel foi o que me fez mais gostar dele. Uhum. Não, é um momento legal. Essa admiração mútua dos caras sem se conhecer, né? Os caras ali, um do lado, assim, lados distintos, assim, muito longe, tudo mais, e deles tendo essa admiração, cara. Isso foi bem legal. E, de novo, apresentando duas gerações trabalhando no mesmo modo, né? O Kazek é bem mais velho, o Joe que é um prodígio, sabe? Ver os dois ali em sintonia, sem essa coisa, cada um passando o conhecimento que tem. Um cara que é estudado, outro que é autodidata. Nossa, cara, isso é surreal de bom. E momentos assim fazem parte, né? E aí, uns destaques, assim, né, dele. Os caras sobrevivendo na floresta amazônica, eles lá com o repelentezinho e as botinhas lá que eles fizeram. As botinhas foi um momento muito legal, velho. As botinhas. Que assim, é uma coisa que eles tiveram que pensar, né? Porque, de novo, é difícil você fazer alguém sobreviver na Amazônia nessas condições, mas vamos dar um jeito aqui. Então, foi pensado ali, uma forma ou outra de fazer. Então, teve essa coisa, teve a perseguição que a gente falou bastante, as motos ali, o bondinho também foi uma coisa que eles fizeram. Mas, assim, achei muito legal essa coisa deles testando e reconstruindo ali a Medusa. Mas agora, pulando um pouco mais, indo quase pro ápice ali, né? Todo mundo morrendo, tudo mais, que foi também uma coisa que pegou muito e eu quero saber a sua reação. Mas antes disso, eu queria falar que uma das minhas partes favoritas, assim, que me pegou bastante no anime, sabe, mais do que no mangá, foi do episódio 19, deles planejando como eles iam atacar o Stanley. Nossa, quando eles tiraram tempo pra ouvir todo mundo, pra traçar um plano e ver essa coisa da tentativa e erro, de qual seria o melhor plano, do que eles teriam que fazer. Aí toda hora vinha aquela. Cara, o Seiyu ali do Taiju foi muito bom ali. É sensacional. Ele falando ali, sei lá, one meter, tantos segundos, assim. E então toda hora terminava com isso. E, cara, que ceninha legal, porque eles tiraram o tempo pra planejar. Então foi um episódio de planejamento, de como eles iriam fazer, e foi um episódio que eu gostei muito. Sim, deles planejando as armadilhas, como é que eles iam contornar a situação, se eles iam bater de frente ou não, como é que eles poderiam sobreviver, eles se dando conta de que não poderiam bater de frente, né, que não tinha forma nenhuma, Uhum. e eles chegando na conclusão final que era melhor só petrificar todo mundo Sim. e o pessoal, a equipe de longe salvar. Uma coisa muito boa durante a execução, né, que Uhum. a Corraca ela vai investigar a Françoise e a Suíca, que eles vão se distanciando, e aí a Corraco vai investigar, tipo, pô, teve barulho, o que é que aconteceu? Uhum. Aí eles têm um pensamento de que se a gente destruir a comunicação inimiga, a gente vence. Sim, sim. Então tudo isso você percebe qual personagem ele tem uma mentalidade de guerra melhor, qual personagem ele tem consegue pensar em métodos alternativos ali, mais pacíficos. Você consegue ver quem se dá melhor em coisas arriscadas, quem não. É um episódio Uhum. de planejamento bem detalhado. Assim, você vê um pouco de cada um. Você que Sim, é mais sim. inventivo, quem não é, até do Chrome, né? Por que a gente Uhum. não faz armadilhas aqui? Ah, sim, Pô, sim. tudo Lição. isso, muito bom mesmo. Não, foi muito legal. E assim, agora vamos porque o pessoal tá esperando bastante também da gente tocar, né? Que assim, foi o ápice pra muita gente. Começa no episódio 20 primeiro. Assim, eu vou falar aqui curto e grosso e você desenrola como você quiser, sabe? Você fala dos pontos que você chama, porque eu quero saber a sua reação, sabe? Porque eu acho que foi muito legal. Assim, eu quando li o mangá, eu achei chocante, sabe? Eu falei, cara, isso não tá acontecendo, mesmo já sabendo que poderia ser revertido de alguma forma, que eles iriam, mas ainda assim é chocante ver, foi ler aquilo no mangá. E assim, o que você achou que primeiro no episódio 20 acontece, né? Ele está planejando, algo sai fora do esperado, eles têm que contornar, e termina, vamos falar dessa parte primeiro, com Tsukasa, Yoga e Kohaku sendo baleados, brutalmente baleados, e Yoga até morrendo. Como foi pra você essa situação? Cara, antes disso acontecer, figura, eu Uhum. tava muito no pensamento de
poxa, será que alguém vai morrer durante essa estratégia? Porque eu sabia que qualquer um que fosse baleado, contanto que a estratégia estivesse em execução, né? Contanto que todo mundo estivesse sendo petrificado, e se o tiro, se o disparo não fosse letal, tava tranquilaço. Então as chances de sobrevivência não eram baixas. Quando o plano começa a sair dos trilhos, eu fiquei me perguntando, opa, alguém vai morrer aqui, velho? Será? Será que alguém vai morrer aqui? Porque minha mentalidade era muito de, será que não precisa, ninguém precisa morrer nesse plano? Sim, sim. Mas será que alguém vai? Quem vai ser? Aí quando foi a Kohaku, depois foi o Tsukasa Yoga, eu fiquei pensando, rapaz, não, eu acho que eles vão recuar. Aí eles não recuaram. Aí eu fiquei, eita, diacho. Deu ruim aqui. Aí quando eles começam a. Justamente aquela tática deles, não, já estamos aqui mesmo, fomos percebidos, vamos destruir a comunicação inimiga, vamos dar Sim. vitória pro pessoal de lá. E quando eles se sacrificam pra isso, eu fiquei só, assim, esperando assim, não, alguém vai petrificar eles, sei lá. Sim. Não tem ninguém. Não tem ninguém, pô, não tem ninguém. E aí o episódio acabou com ele, os três literalmente no chão, completamente baleados, e eu fiquei, caralho. E aí, Lucas, antes de você falar mais, assim, da sua experiência, foi muito legal de ver. Mas, cara, nesse episódio, eu acho que, assim, pra você, acho que você teve a mesma reação que eu tinha esquecido de algumas coisas, não lembrava certo como comandava, mas uma coisa que fez dar certo é você saber do peso do encerramento, né? Do porquê tá ali o Yoga, o Tsukasa e a Kohaku, porque ele escolheu justamente esses três personagens pra carregar o encerramento. Exatamente, mano. Quando eu vi o encerramento pela primeira vez, eu pensei, deve ser porque é o time guerreiro que tá ali, né? Sim. São os três principais guerreiros, mas tipo, por que homenagear eles no encerramento? É. E aí quando isso aconteceu, que começou a tocar o encerramento, eu fiquei. Eu não acredito não nisso aqui. Eu acho que no episódio que vem, no episódio que vai vir, que tá vindo por aí, semana que vem, vai ter surpresa. Aí começou o episódio e não teve surpresa, só foi piorando. Aí eu fiquei pensando, rapaz, os três foram de vaga, os três morreram. E eu fiquei nessa mentalidade, eu fiquei, caramba, não, peraí, o Tsukasa, se ele, assim, é muito resistente, talvez ele sobreviva um pouco mais. Sim. Aí eu fiquei pensando, não, Tsukasa talvez, mas quando o Yoga e a Kohaku, eu fiquei, esses dois já era. Esses dois já era. E cara, e a sua reação foi parecida com a minha em relação ao encerramento, porque eu também, assim, eu tinha esquecido, eu lembrava dos acontecimentos, tudo, mas eu tinha esquecido que era justamente esses três que iam pra essa missão, né, que se tornou uma missão quase que suicida. E assim, e aí quando eu vi esse episódio, quando eu vi, eu falei, e vi o encerramento, eu falei, agora faz sentido, né? É essa conexão que tem Tsukasa, Yoga, Kohaku, né? O time ali de guerreiros. E foi por isso que eles. Porque ali foi uma decisão assim que me pegou, porque, cara, é uma animação em CGI. Sabe, os caras tiveram que fazer um CGI ali pro negócio funcionar. Então, por que os caras se dariam o trabalho de fazer três personagens que nem se conversam, digamos assim, né? Aí você vê que tem toda uma linha e fala, é por isso. Mesmo sabendo, eu fui surpreendido de novo. Então, sabe, foi muito legal. E assim, o encerramento deixa mais especial ainda o toque da Suica, né? Que você vê que tá tudo conectado. E, cara, e agora a partir, né? Já falamos dos três. Mas como você falou, você espera uma notícia boa, espera uma surpresa. E no episódio seguinte, né? No episódio 21, tem todo mundo morrendo, cara. Meu Deus, cara, como foi. Foi triste ver eles, os personagens que a gente gosta tanto sofrendo, isso coitado, levando tiro até não poder mais, cara. Como você viu aquilo, cara? Aí foi realmente o episódio que pra mim foi o ápice da temporada. Quando eu vi o pessoal morrendo ali, todo mundo sendo baleado, todo mundo levando tiro. Quando eu vi isso aí, eu fiquei completamente maluco. Completamente maluco. Ali sim eu percebi que, mano, talvez ninguém fosse petrificado. Mano, e eu quero dar destaque, mano,
pra como eles estavam ali, todo mundo na urgência, na comoção, pensando, beleza, o que é que a gente faz agora? O que é que a Uhum. gente salva, o que é que a gente deixa? O que é que a gente faz? Qual vai ser o plano? E aí você tem o pessoal levando um tiro e tal. Quando o Ryusui leva um tiro e Uhum. o Gen, ele fica em completo choque, Fica. aí aquilo me pegou. Aí eu fiquei Uhum. desesperado também. Aí eu fiquei completamente desesperado. A, 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 a construçãozinha deles, a oficina deles de estudar as medusas foi destruída. A Uhum. reação do velho Kasek também foi. Me pegou de surpresa. Mano, tudo ali. Eu digo que Dr. Stone não tem me passado uma sensação de perigo tão Ah, grande sim. quanto aquele momento. Sim, sim, não. Concordo plenamente, cara. Concordo Aquilo plenamente. foi com desespero puro. Não existe muito. Não existe outra palavra. Uhum. Aquilo foi Não, desespero cara, puro. Desespero foi, puro. foi desespero, assim, porque ali não era como se aquilo faz, o sacrifício fazia parte do plano, não, ali era o plano dele dando errado, eles não tendo mais plano nenhum, não tendo pra onde correr, não tendo quem salvar, não tendo como salvar, ali era todo mundo indo pro saco e você realmente não tinha esperança, era desesperado, cara, ver, tipo, o Game talvez seja assim, um dos meus personagens favoritos, se não o mais, de Dr. Stone. E, cara, ver ele ali ensanguentado, levando tiro, pô, dá uma impressão. E não só isso, tipo, ver o pessoal que a gente tem mais contato ali, foi pesado, mas também foi pesado o pessoal lá que tava com o Kojo, lá no outro lugar, lá, Sim, tipo, sim, ver velho. O eles. pessoal que tava com o Joel, nossa, pô. Aquela foi pior Eles pra mim. simplesmente confiando no plano de todo mundo sendo Uhum. fuzilado. Sim, os caras indo de peito aberto. Nossa, cara. Sim, velho. Cara, até os Urias, velho. Até essa, Uhum. mano. E o pessoal, tipo, por que esses jovens estão se matando? Sim. Eles assim, se perguntando isso, não, mano. Você Uhum. mostrou que eles não estavam com a brincadeira. E o Sim, pessoal só querendo alcançar a Medusa. Nossa, sim. quando o Joel, ele bota a mão dentro da caixinha lá e o engenheiro, que eu esqueci o nome Hum. agora, Terry basicamente Crews. quebra a mão do Joel fechando a caixa e fala, por que você tentou isso, cara? Uhum. E o Joel, fique peixe aí, meu irmão, que você não sabe o que é que vai acontecer agora. E o pessoal fica em choque, completo choque, quando uma voz vem de lá de dentro. Aí eles percebem, ué, isso aqui é um comunicador? Ué, é essa? Uhum. Nossa, e essa parte de destaque é legal, porque aí tem outra sacada genial pra mim, sabe, deles, do Jolie tá utilizando um elemento que tava jogado, essa informação a gente tinha, ó, desde muito tempo a gente tem essa informação e aqui ela é usada na prática pra isso, cara, como faz parte da Sim, construção da Medusa, sim. de ser dos caras lá de cima, lá, toda vez tentando petrificar a humanidade, eles nunca pararam com isso, sabe, nunca, tipo, o Iman nunca parou de mandar esse sinal com a voz Senku ali, toda hora mandando a humanidade se pedificar por todo o universo, todo mundo, na verdade, né? Pedificar todo mundo e aí ele usa justamente isso pra salvar. Sabe? Nossa, isso foi cinema, cinema. Aquilo foi sensacional. Aquilo foi muito inteligente, mano. Foi muito inteligente. E eles basicamente utilizaram a ideia que eles tinham, né, do plano, de ativar a Medusa Uhum, com um telefonezinho, e fizeram utilizando o próprio Kraken. Cara, uhum, que inteligente isso aí. E demais. foi um truque na manga, um último jogado ali. Foi muito Uhum, boa, foi muito condizente com o que eles poderiam obter no momento de desespero. uhum, E foi uma aposta sensacional. foi. Até quando o Senko fala, o Suika, alguém vai. Só você pode se mover. Uhum. Vá pra debaixo do negócio lá que É, em sim. algum momento vai quebrar e você vai. O trabalhador vai estar contigo. Sim, não, isso foi legal. Essa parte também de já ter ali o taio na rocha, ele fazer a explosão na hora, isso vai cair, não sei quando, não sei como. E aí você. Vai que é sua, ele passou a tocha ali pra ela. E ela ia ter que resolver, né? Mas, cara, foi uma cena muito. Foi um episódio muito bem feito, sabe? Foi chocante. Você falou, é desesperador, chocante. E é muito legal como eles conseguem fazer. E assim. Tudo isso que a gente tá falando são momentos marcantes, assim, de uma trajetória muito legal. E, e isso fecha, né, esse arco, esse curso, sabe? Aí depois vem o que a gente já abordou aqui. Mas esses são os momentos.
E assim, e fechou ali o episódio 24 da 4ª temporada. E agora é esperar, sabe, pra ver a conclusão dessa história. Ô, Figura, antes disso, eu queria dar destaque de uma coisa aqui, que a gente vê em funcionamento que, assim, a gente falou da relação do Senko com o Dr. Zeno um pouco, do Dr. Zeno, só que uma coisa nessa temporada que merece muito destaque é como o Dr. Zeno tem uma confiança, e uma relação igual ou maior do Senko com o Taijo. Sim. É o paralelo que eles traçam, né? É literalmente traçado esse paralelo. Exatamente. E é bem legal ver como o Stanley, né? Ele, cara, ele estava perseguindo o pessoal e a equipe se perguntando, rapaz, a gente tá na vantagem, mas e aí? Como é que vai ser isso aqui, sabe? E o Stanley não, só pensando, vai tudo dar, ele vai dar um jeito ali. Sim. E o Dr. Zeno passando uma mensagem pra onde eles estavam indo, e toda hora deixando alguma pistazinha, sabendo que o Stanley ia encontrar aquela pista. Muito legal de ver, muito bom de ver mesmo. Não, demais, cara. Ele dando sinal com o olho, né? Fazendo de mostra. Ele ajudou tudo, né? Ele fez tudo. A relação dos dois foi que fez. E assim, praticamente eles quase ganharam, né? Sabe, eles tava tudo certo, eles fizeram tudo ali. Essa combinação dele foi no final mesmo que os caras tiraram um truque da manga e conseguiram dar a volta por cima, cara. Foi no final. E assim, eu gosto muito do Stanley e do Zeno, sabe? Até no início, de quando eles apareceram, eu tava muito ansioso pra ver como ficaria no anime, sabe? Eu acho que a estética dos dois é muito legal, sabe? Eles combinam muito bem. Tipo, as cores ali são... O character design é sensacional e a relação também. E é um momento que a gente não pode descartar, né? Não pode não falar. Ainda bem que você puxou. Mas, cara, muito legal a resolução. E eu queria... Assim, o vídeo ainda já tá aqui pro final. Mas de falar, assim, de abrir um pouco aqui pra falar que tem um episódio misterioso do Dr. Stone rondando por aí. Não tá nas plataformas de stream, não tá onde tá essa rapaziada, mas lá no fundinho tem, que é o episódio 25 do Dr. Stone, ele só, que tá disponível aí em e-mails que eu prefiro não comentar. Alternativos. Surgiu esse episódio e eu tava quebrando a cabeça, conversando aqui com o Lucas no off, conversando com o IA, conversando com não sei o que, buscando em Reddit, buscando em Twitter, não sei o que tem, e não consegui entender de fato o que é o episódio 25, porque, assim, o Dr. Stone tava marcado pra ter 24 episódios e encerrou na semana passada. Só que o próximo curso só vai sair ano que vem, com os próximos episódios. Então não era pra ter mais episódio nenhum. Só que do nada surgiu ali, no lugarzinho que eu uso pra ter anime, surgiu ali o episódio 25, lá com título e tudo. Aí eu fui ver, falei, cara, o que é isso? Aí tem lá a mesma, sabe, não tem nenhuma abertura diferente, é a mesma abertura que tá sendo usada agora, o mesmo encerramento. E ele é um grande recap, sabe? Ele é um grande recap. Tipo, não tem nada novo. Eu tentei notar algumas coisas, mas é um recap. E eu fiquei, cara, onde isso se encaixa? Porque isso não pode ser o primeiro episódio do próximo cur. Porque nem faz sentido estar com essa abertura, com esse encerramento. E também porque ele não se fecha, sabe? Não é um recap... precisava de 2 episódios pra ser esse recap, sabe? Porque ele não fecha tudo. Então eu fiquei encucado. Assim, falei, caramba, onde é que isso se encaixa na história, sabe? O que isso tá disponível? Mas é um recap que não... Sei lá, não... É um recap do bem da obra, assim. E é uma curiosidade pra vocês, assim, episódio escondido do Dr. Stone. Não sei se eles vão soltar isso de maneira oficial. Logo vai virar Lost Media, e se você colocar isso perto de algum comunicador, né, rodar um episódio, você vai escutar uma mensagem subliminar. Vai ser aí uma coisa que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Mas... acho que abordamos tudo, né? Falamos bem. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Lucas, sobre o Dr. Stone em si, essa temporada, alguma coisinha assim ou não? Não, pior que não. Como um todo, eu acho que eu gostei mais dessa temporada do que da primeira parte, né? Desse final. Sim, não, com certeza. Eu gostei mais dela. Eu não foi somente porque foi um momento bem de drama, assim, no final. Acho que ela, como um todo, foi um pouco mais empolgante.
Porque eu acho justo, porque a primeira foi apresentando novos elementos, novos personagens. Sim. A primeira foi mais engraçada, principalmente por causa do Dr. Taija. Hum. Então a primeira sim. parte foi mais engraçada, mas essa foi mais empolgante. Foi. Aqui onde as coisas acontecem mesmo, tem cara de final, né? Tem cara de arco final, assim. É o penúltimo arco. Mas bem feito também, minhas considerações aqui finais. Foi legal, a gente abordou bastante coisa. E assim, a experiência tá mais... Eu tô ansioso pra ver o resto e eu já tô com saudade, sabe? Nossa, já... Assim, tô sentindo o mesmo que eu senti quando eu tava terminando de ler o mangá. Que, cara, o Dr. Stone é uma exceção, assim. Ele era um mangá que eu lia, assim que chegava da banca eu já lia ele. Então eu lia e ficava esperando virar um mês pra chegar o outro volume e tudo mais. E foi uma jornada tão boa, e agora eu sinto que eu tô tendo essa jornada de novo pelo anime. Porque o anime não deixa a peteca cair. Então, foi muito legal. Eu espero mais coisas, e espero que vocês tenham gostado também, porque eu tento transparecer aqui o carinho que nós temos pela obra. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Até a próxima. Tchau. Nos vemos na próxima e tenham cuidado para não serem petrificados. Tenham cuidado com isso, pessoal. Tem uns perigos novos surgindo aí pelo mundo, esse é um deles. Assim, você pode ficar imortal como consequência, mas talvez não valha a pena, né? Tá petrificado e tá imortal não tem muita diferença, né, meus amigos? Mas é isso. Lembre-se que no anime, se você não manter a consciência ali ativa durante a petrificação, você morre, cara. Então, você não é um personagem. Não confie muito que você vai ficar com a consciência ligada no livro. Ou você precisa ter muita força de vontade, que nem o Taiju, mas aí são coisas que ficam na telinha. Então é isso, valeu. Tchau.